Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Jason Becker, sou líder da Escola de Ativação Profética. No vídeo devocional de hoje nós vamos aplicar as palavras do profeta Miqueias nos dias de hoje, no nosso contexto sociopolítico, religioso e financeiro da nossa atual era. Será que é possível pegar um contexto histórico e um discernimento espiritual que Miqueias teve há milhares de anos atrás e trazer para a contemporaneidade da igreja? Com certeza. Parece que Miqueias mora aqui nos dias de hoje e conhece os problemas da política, do judiciário e da religião do século XXI. O profeta Miqueias, ele é considerado um profeta menor não porque as suas profecias são menos importantes, mas porque o volume do texto canônico dos manuscritos não é tão extenso quanto Jeremias, Isaías, Ezequiel e outros profetas com volume de texto maior. O profeta Miqueias, ele é um profeta político, ele é um profeta que profetiza num fórum de relacionamento de juízes, de políticos e de sacerdotes. Num tempo em que a religião está corrupta, em que a política está corrupta e que o judiciário está vendendo sentenças a preço de banana, ele se levanta como homem de Deus para trazer uma palavra de orientação, de exortação, de arrependimento. Quem recebe essa palavra é restaurado e não é destruído. Quem se levanta contra ele, que está debaixo desse fluxo da glória, fluxo da unção, fluxo do mover genuíno de Deus, acaba sendo destruído como testemunho público que Deus dá para evidenciar a palavra que Deus botou na boca de Miqueias. Miqueias é considerado por alguns religiosos um cara arrogante, soberbo, porque em determinado momento ele profetiza contra os falsos profetas e ele diz: quanto a mim, eu estou cheio do Espírito Santo. Ele não é arrogante, ele não é soberbo, ele é um cara profundamente consciente de quem ele é em Deus. Os religiosos gostam de divinizar, cultuar e lamber ferida, daquela teologia de autocomiseração, de vermezinho de Jacó. Ele se sente espiritual sendo coitadinho, se fazendo de vítima. Miqueias vai radicalmente contra essa cultura religiosa e ele assume publicamente que ele está cheio do poder de Deus. Quanto a mim, eu não estou brincando de ser profeta, enquanto que ele denuncia outros que estão brincando e banalizando as coisas sagradas de Deus. Por isso, alguns religiosos, quando leem ele hoje, acham ele um cara erudito, acham ele um cara culto, acham ele um cara inteligente demais, acham ele um cara um pouco arrogante. Típico de quem ainda está enfeitiçado por uma cosmovisão da religiosidade, do modelo profético, da superstição e da manipulação. Vamos ao texto? Miqueias capítulo 3, versículo 5 em diante diz assim, assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo. Ele já está batendo nos sacerdotes, nos profetas que estão conduzindo uma geração à corrupção. Eles mordem com os seus dentes e profetizam, clamam, oram, proclamam paz. Mas contra aquele que nada lhe dá na boca, preparam a guerra, profetizam cajado, profetizam desastre, profetizam juízo, profetizam coisas ruins. Você conhece esse modelo de profecia que manipula e conforme a oferta que a pessoa dá, muda o conteúdo da profecia? É o que está acontecendo nos dias de Miqueias, e Miqueias não é esse cara. Ele traz um puxão de orelha para os profetas manipuladores que profetizam conforme a conveniência do que vão ganhar ou deixar de ganhar. Portanto, se vos fará noite sem visão. Esse é o juízo de Deus que vem quando se brinca com os dons proféticos. E tereis trevas sem adivinhação. E por-se-á o sol sobre os profetas. Vai ficar escuro para esses profetas corruptos, manipuladores e sugestionadores. Não para Miqueias. E o dia sobre eles se enegrecerá. E os videntes se envergonharão. E os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Mas eu, quanto a mim, Miqueias falando agora no versículo 8, eu estou cheio do poder do Espírito Santo. Eu estou cheio de juízo, eu estou cheio de força. 3 palavras que ele diz que ele está cheio, que ele está transbordante, que ele está em plena comunhão com o Pai. Poder, juízo e força. Conforme a sua tradução, esses adjetivos devem ter sido traduzidos de forma diferente. Mas para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Quanto a mim, Miqueias, eu estou cheio do poder do Espírito Santo do Senhor. E eu estou cheio de juízo, cheio de força, para proclamar, para profetizar, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouçam agora. Ouçam isso, vós, chefes da casa de Jacó. Ele está falando a príncipes, a políticos, a magistrados. Ele está falando agora a vereadores daquela época, que não tinham o título de vereador, a prefeitos daquela época, que não tinham o título de prefeitos.
Ele vai agora puxar a orelha no cajado no setor político da sociedade agora. Ouçam, vós, chefes da casa de Jacó e príncipes da casa de Israel, que abominais o juízo e vocês estão pervertendo tudo que é reto, tudo que é direito. Vocês estão edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com iniquidade. Ele está agora dando um puxão de orelha no segmento político daquela época. Aplique isso nos dias de hoje. Os seus chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda assim se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. E o cajado continua ao longo do texto. Vou parar a leitura por aqui. Ele pega esses três setores: político, religioso e profético. Ele vai falar do judiciário, que está vendendo as sentenças de acordo com o que é conveniente e não por justa justiça. Então, no setor da religião, ele divide, o puxão de orelha dos adivinhadores, dos profetas e dos sacerdotes, que ensinam por interesse, porque tem muito cara aí que só ensina a palavra de Deus e não profetiza, mas pergunta para ele quanto é que ele cobra para ir no teu congresso, no teu evento. Então, tem também o judiciário vendendo sentenças e os administradores públicos, os príncipes, os magistrados, os chefes, os nobres, que de nobres não tem nada. É como se Miqueias estivesse vivendo na nação brasileira, no contexto geopolítico dos dias de hoje, estivesse profetizando lá em Brasília, no Palácio do Planalto, tanto para o judiciário, quanto para o executivo, para o legislativo, para a Casa do Senado, para a Casa dos Deputados e para o executivo, o legislativo e o judiciário. Essa palavra é uma palavra que gera arrependimento. Quem a recebe é restaurado e curado. Quem endurece seu coração tem os seus dias abreviados sobre a terra. O ponto-chave que eu quero que você entenda aqui é a frase de Miqueias no versículo 8. Quanto a mim, eu estou cheio do poder de Deus. Não tenha medo de dizer isso. Não tenha medo de se aproximar de Deus e dizer: Deus, olha, eu sei que eu pequei no passado, eu sei que eu errei no passado, mas entrega na minha mão. Agora eu vou fazer, e vou fazer bem feito. Agora eu vou ser fiel no dízimo. Coloca 1 milhão de novo na minha mão, porque agora eu não vou me perder no voto. Eu vou cumprir a parte que o Senhor me constrangeu. Eu vou fazer da forma que o Senhor quer que eu faça. Não se sinta mais culpado, creia no perdão e agora se mova com ousadia. Miqueias está dizendo: eu sei que vocês estão brincando de ser sacerdotes, brincando de ser políticos, brincando de ser juízes, brincando de ser profetas e videntes, mas eu não estou brincando. Sobre vocês vai vir negro, negritude, céus negros, dia vai ficar negro, trevas sobre vocês, mas sobre mim eu estou cheio de juízo, cheio de justiça, cheio do poder de Deus para proclamar o Evangelho, para proclamar a palavra de Deus. Descubra quem você é em Deus e se aproprie disso. E não importa se os outros concordam, se os outros não concordam. Quem disse que você tem que ser um cara aceito e aprovado pela religião? Como é que você busca ser aprovado por pessoas que Deus já vomitou, Deus já rejeitou? Como é que você quer ser aprovado e aceito por sacerdotes que Deus já lançou fora da sua presença? Eles estão ali política e administrativamente ocupando um status, mas espiritualmente eles estão mortos, eles são sepulcros caiados, o cheiro deles é de cadáver em processo de putrefação. E aí você quer ser aprovado por esses caras? Não, seja aprovado por Deus, esteja em plena comunhão com Deus, receba as pedradas dos religiosos e veja Deus dar testemunho público de quem você é quando ninguém está olhando. Esta é a chave. No mundo dos negócios, no mundo educacional, no mundo religioso, no mundo dos relacionamentos interpessoais. Vamos manifestar essa glória e desenvolver essa profunda consciência da presença de Deus. Ah, mas você está sem dinheiro. Mas eu tenho uma profunda consciência de que Deus é comigo, eu estou com Deus, eu estou cheio do poder de Deus. Se por um mês, por uma semana, por 6 meses, você vai passar um tempo de esterilidade financeira, vá cultivando a visualização da fé criativa e as palavras de provisão, de multiplicação, de abundância. Depois de um tempo, 60 dias, 40 dias, uma semana, 10 dias, 20 dias, vai florescer a provisão que você precisa. Essa estação vai se encerrar, um novo ciclo, uma nova estação vai se manifestar na sua vida. O profeta, ele tem um dilema, ele tem um calcanhar de Aquiles, ele tem um ponto frágil, que ele sempre está falando de uma realidade futura que ainda não aconteceu, que vai acontecer no meio do caos.
Miqueias está cercado de profetas manipuladores, chamando eles ao arrependimento, falando de uma coisa gloriosa que vai acontecer se eles se arrependerem. Mas essa coisa boa, gloriosa, futura, nem sempre o profeta desfruta. Às vezes ele fala, às vezes ele vê e às vezes ele vivencia esse rompimento, essa bênção abundante. Às vezes ele só profetiza, só aponta, porque não depende da soberania de Deus. Depende da resposta de arrependimento individual, familiar, da igreja e da congregação local, da cidade, da psique, do perímetro geográfico e da nação. Esses níveis de relacionamento são fundamentais para que o poder de Deus, que está cheio e transbordante sobre Miqueias, se torne cheio, abundante e transbordante sobre toda uma geração. Não somente sobre um ou outro operador de milagre, um ou outro operador de sinais, um ou outro profeta vertical que adora a Deus com intensidade. Não, nós estamos agora interessados e focados em levantar uma multidão de filhos semelhantes a Jesus, cheios da glória do Pai, que se manifestaram em glória, que subiram o monte da transfiguração, e uma multidão de homens e mulheres que se manifestaram e foram transfigurados em glória para operar sinais, operar prodígios, para vencer doenças que ainda virão, as próximas viroses, as próximas catástrofes que vão vir na sabotagem global. Qual é o problema? Quem está no alto da montanha com seu corpo transfigurado em glória, contemplando o Pai face a face, não tem medo dessas coisas. Está preparado para o futuro. Não tenha medo do teu futuro. Jesus já está lá esperando você chegar de braços abertos. Vamos juntos unir nossos dons, nossos talentos, manifestar a glória do Senhor. Compartilhe o vídeo, comunique, converse com o maior número de pessoas, envie o seu pedido de oração para nós anotarmos e prepararmos sempre, todos os meses, subindo, jejuando e orando no alto da montanha pelas suas necessidades. E se tiver maturidade para isso, deposite sua oferta, participe conosco financeiramente, estaremos apresentando a sua oferta diante do altar. Deus te abençoe. Até o devocional de amanhã, em nome de Jesus.